Bom, nós vamos bater um papo aqui com o educador Gilson Tapirapé, um professor formado pela Universidade Federal de Goiás, na licenciatura intercultural, pessoa super atuante na sua aldeia, junto à sua comunidade, junto ao seu povo, e é um grande prazer para mim poder trocar essa ideia com você aqui, Gilson. Então, vamos aqui bater um papo descontraído, fica bastante à vontade para fazer as suas considerações. Eu queria começar o nosso bate-papo você falando um pouquinho para a gente, né, como tem sido essa construção da escola indígena nas terras da Tapirapé, né, e qual que, na sua opinião, é o papel desse professor Tapirapé que está em formação, alguns já formados, outros cursando a licenciatura intercultural aqui na UFG e em outros estados também. Como você vê a importância desse professor para a construção dessa educação realmente diferenciada e significativa para a sua comunidade? É um prazer meu também. Eu gosto de falar da educação e construção de uma nova escola com uma concepção diferente. Então, o que eu tenho prazer, o que eu aprendi, o que eu tenho buscado para conseguir para o povo da Tapirapé. Então, hoje temos uma discussão muito grande em relação à nova escola. A gente está em busca de repensar a escola que não vem contribuindo com a nossa sociedade. Então, papel do professor é uma preocupação de muita gente hoje dentro da nossa comunidade. Papel do professor é uma coisa que a gente está começando a discutir, a nova metodologia para o professor trabalhar nas nossas escolas. Então, o que é papel do professor? Hoje a gente está discutindo ser professor indígena significa fortalecer a nossa cultura e a nossa língua dentro da escola. Isso é papel do professor. Então, e se a gente está lutando em fortalecimento da nossa cultura, significa que a gente está lutando em fortalecimento da língua. Isso é ser professor. Então, o professor tem que saber escolher o tema que interessa à comunidade, saber escolher os assuntos emergenciais. O que são assuntos emergenciais? Muitos conhecimentos estão correndo risco de desaparecer. Então, isso é um assunto emergencial que o professor tem que saber escolher e saber comentar, saber envolver a participação da comunidade e não estar fixo na sala de aula. Então, o papel do professor não significa trabalhar nas escolas, e sim envolver a participação da comunidade, saber aproveitar os espaços sociais para que o conhecimento possa ser da melhor forma explorado pelos alunos e pela sociedade, não só pelos alunos. A comunidade tem que ter participação efetiva para que o conhecimento possa se enriquecer cada vez mais, porque o professor nunca dá conta de trabalhar um assunto sozinho, porque o conhecimento é de um mundo daquele povo. Então o povo tem que estar participando e contribuindo com o ensino daquele conhecimento. Então, sempre que a gente está escolhendo um assunto que interessa a comunidade, são patrimônio do povo, são conhecimentos que fazem o povo ser aquilo que é. Então, o papel do professor é isso, saber escolher temas e saber envolver a participação da comunidade. Eu vejo então que a sua concepção educacional é bastante diferente dessa concepção urbana que foi construída por movimentos colonizadores que a gente sabe que prejudicaram fortemente as realidades indígenas no Brasil. Então, quando você traz essa questão da participação da comunidade, da escola ser significativa de fato para os interesses da comunidade, a gente percebe a construção de uma escola realmente diferenciada, né? Então, levando além essa reflexão, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre dois princípios básicos que eu vi já você defendendo em diferentes espaços educacionais, que é a questão da transdisciplinaridade e a questão da interculturalidade. De que modo você acha que esses princípios
podem de fato contribuir, né, para a construção dessa escola que você vem defendendo. Sim, então, na faculdade eu aprendi um princípio educacional que tem muito a ver com o que o povo angurano, que é o povo da Pirapé, vem praticando. A transdisciplinaridade tem muito sentido com o que a gente vem praticando no ensino. Primeiro porque esse princípio não vai querer dividir, não vai querer tirar o espaço do conhecimento, mas sim o princípio engloba tudo, o assunto, o espaço e o povo junto na mesma bola e dali partir por uma direção. É o que o povo da Pirapé fazia. Começar um assunto pequeno, discutir uma coisa pequena, mas dali vai partindo para muitas coisas. Ele não vai seguir aquela estrada que vai seguir não sei para onde. Ela vai envolver a natureza, ela vai envolver a língua, ela vai envolver a cultura, ela vai envolver muitas coisas. Ela não vai poder seguir aquele caminho só. Então, transdisciplinaridade é um princípio que a gente está querendo adotar, a gente está pensando de criar a nossa escola dessa forma. Com transdisciplinaridade, a gente vai conseguir avaliar os nossos alunos da melhor forma. A gente vai avaliar os alunos de acordo com o desempenho que aprendeu e não pela escrita, porque a disciplinaridade é uma coisa muito chata. Ela vai estar parada numa coisa só. O que o aluno não aprendeu ali não significa nada. Muita gente fala, por exemplo, trabalhar a língua, por exemplo, língua tapirapé e português, é um caso muito sério dentro da nossa escola. O aluno não conseguiu escrever em português, vai ser reprovado. É porque não conseguiu saber escrever em português, mas consegue em tapirapé. E essa disciplina é que causou isso. Mesmo sabendo escrever em tapirapé, o aluno vai ser reprovado. Então, na transdisciplinaridade não vai ser isso, a gente vai avaliar o aluno de acordo com o conhecimento que a gente trabalhou. A gente vai avaliar o que ele aprendeu, qual foi a participação do aluno e dessa forma o povo da Pirapé avalia suas crianças. E muito mais, transdisciplinaridade ajuda o ensino que eu sempre falo também, eu falo e vou falando, vai fortalecer o que é ensinar mostrando. Eu acho que essa é uma grande vantagem da transdisciplinaridade com o tema contextual. Isso é ensinar mostrando. Além de trabalhar pela teoria, a gente vai buscar na comunidade, mostrando que o povo da Pirapé aprende, registra e não vai ficar por aí. Vai acontecer na prática. E a interculturalidade, eu acho que até na escola a gente tira a criança dos próprios pais e não tem essa interação social. Ela tem interação escolar com o mundo de outro mundo, que não indígena. A criança não vai ter liberdade de se expressar porque a gente está trabalhando numa coisa que o professor é certo. A biologia é uma disciplina que o aluno diz que não vai ter conhecimento. O que é biologia? Muitas vezes o professor vai falar. Então a gente tira a criança e separa dos pais, e a interação, a interculturalidade e intraculturalidade acaba sofrendo a interferência maior. Então, interculturalidade, para mim, fortalece a nossa cultura da seguinte forma também.
desde que a gente fortalece a nossa cultura, envolve os que são os melhores da sociedade não indígena dentro daquilo e fazer uma articulação para que a criança cresça sabendo refletir o mundo em que ele está. Então, dessa forma, o princípio do curso vem ganhando essa força. É isso. Bacana. Então, estou vendo você enxergando a escola como um mecanismo de se integrar ao mundo. Ou seja, a sociedade não pode ficar fora da escola. A comunidade tem que estar dentro da escola. Então, essa defesa desses princípios que você traz para a gente é algo muito forte mesmo, porque, na verdade, vai ensinar a escola urbana que não está dando conta dessa questão. Porque a escola urbana, ela vem o quê? Afunilando conhecimentos, achando que a disciplinaridade dá conta de tudo, e a gente percebe que isso tem causado muitos problemas, porque você, ao mesmo tempo que você forma uma pessoa especializada em determinado assunto, mas aquela pessoa não tem uma ideia do todo, é o que você falou, ela não tem uma ideia do próprio mundo em que ela vive. E se ela não tem ideia desse mundo, é uma coisa pior que acontece, é que ela não sabe transformar esse mundo em algo melhor. Então, eu fico assim, realmente fascinado com a sua postura e te parabenizo muito por essa questão. Queria trazer um outro elemento para o nosso debate, que eu sei que você tem sido uma pessoa que tem batalhado fortemente para a valorização da língua tapirapé. Você coloca a língua tapirapé como primeira língua, a língua portuguesa como segunda língua. E muitos brasileiros não compreendem isso, ficam achando que a língua portuguesa tem que ser universalizada para todo o território nacional, que é um equívoco histórico, que a gente sabe disso. E a gente sabe que você vem batalhando em prol de uma transformação. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre os trabalhos que você vem desenvolvendo lá na aldeia, e eu sei que você vem teorizando, inclusive, em cima de uma micropolítica linguística. Então eu queria que você falasse um pouquinho de tudo isso para a gente. Bom, esse faz parte da minha história. Eu já fui uma pessoa que não gostava de livros. Essa é a realidade e hoje se transformou numa realidade diferente. Pensando no futuro da língua, na saúde e no corpo da língua, eu tenho refletido muito o que é saúde da língua, o que é o corpo linguística, como saber discutir a língua. E muita gente vem me perguntando, a língua tem saúde? Muita gente ainda não sabe discutir o que é lutar pela vida de uma língua que, na verdade, está lutando os saberes do seu povo. A gente lutando, discutindo a nossa língua, a gente está discutindo a sobrevivência dos nossos saberes, a ciência do nosso povo. Então, pensando nisso, a partir desse curso, eu pensei em introduzir um projeto que foi a micropolítica. O que é a micropolítica linguística? A língua tapirapé vem sofrendo uma grande mudança e vi que muita gente, mesmo sendo os professores, muitos professores tapirapé, e não vejo as preocupações em cima da nossa língua. Então, eu optei por esse assunto em discutir, em implantar política linguística na escola, na comunidade, e foi partindo dessa ideia da micropolítica. A micropolítica é iniciada da sua própria casa, da sua própria pessoa. Começando da casa, você começou um bom caminho, você começou um caminho bastante diferenciado. Você sendo o dono daquele projeto, você vai conquistar a confiança de muita gente. Você começando a praticar e depois aplicar para os outros, é uma estratégia muito boa. É porque muita gente, as pessoas falam, eu ensinar uma coisa que eu mesmo não faço, não dá resultado.
Então, eu começando a praticar e depois ensinando os outros, dá muito resultado. Porque elas falam, como é que eu vou estudar num assunto que ele mesmo não faz? Essa é uma crítica que o professor leva. Então, pensando nisso, comecei, me dediquei em criação de novas palavras. Então, foi começando da minha casa para a escola, e da escola para a minha aldeia, da minha comunidade onde eu moro, e dessa comunidade para todas as aldeias da Pirapé, de forma mais geral. Então, dessa forma, e hoje o resultado é o seguinte: acontece 2 vezes seminário em Aldeia Tampitão, que é a aldeia maior, para a gente discutir a política linguística, para a gente tomar mais decisões, como a gente vai prosseguir essa ideia, como a gente vai trabalhar e incluir nessa discussão o papel da escola e do professor, a participação da criança, a realização dos rituais, a construção da tacana, que é a casa cerimonial, e outras políticas também, sobre a alimentação, como a gente tentar. Então, dessa forma, a micropolítica tem sido avançada. Começou a avançar, eu acredito que vai muito avançar ainda. Sem dúvida, eu tenho acompanhado um pouco o seu trabalho, eu vejo os resultados assim, são realmente incríveis. A gente vê uma transformação, a gente vê os empréstimos linguísticos cada vez sendo minimizados. Então, é um aprendizado muito grande a gente perceber que as coisas não vão do social para o individual, né? Mas elas partem do indivíduo que faz, do indivíduo que transforma, para a gente conseguir ter uma transformação de outra ordem no meio social, no meio cultural, no meio político. Então, isso realmente é um aprendizado fantástico, porque as pessoas ficam achando que questões de outras ordens, por exemplo, como a questão ambiental, que é fundamental, as pessoas acham que as coisas vão se resolver em nível macro, mas a gente sabe que em nível micro é a essência para que a gente paulatinamente consiga ter uma transformação efetiva. Gilson, eu queria agradecer fortemente pela entrevista, tá? E eu queria deixar a palavra aí aberta para você fazer as considerações finais. Então, para concluir, hoje o meu projeto futuro é a documentação dos saberes. Isso está faltando na comunidade também. O projeto que vai partir da mesma forma eu comecei com a política linguística. Como trabalhar a documentação dos saberes dentro da escola, na comunidade e com a comunidade. Eu acho que tem que pensar isso. Então eu estou pensando nisso, vou tentar documentar os assuntos, como eu tinha dito, assuntos emergenciais, tentar produzir vídeos que vai servir material pedagógico para os professores trabalharem junto com os alunos. Muitas histórias estão desaparecendo. Então, o projeto, eu acredito que vai ter um bom resultado, vai buscar uma nova sobrevivência para aquilo que está começando a correr o risco. Por exemplo, a origem do povo da Pirapé está correndo seríssima ameaça de extinção. Por quê? O único ancião que existe na nossa aldeia sabe contar essa história e não está sendo documentado, registrado em nenhum lugar, nem nas escolas, nem em outro lugar. Então, essa preocupação é muito grande. Então, como professor, eu quero levar este projeto para a minha comunidade, com a participação da comunidade. Eu acho que é isso que eu estou querendo, construir a escola do povo da Pirapé, não a escola para o povo da Pirapé. Eu acho que essa é uma reflexão que eu sempre faço. É porque a escola para o povo da Pirapé
dá uma ideia de que outra pessoa pensa para essa escola, para o povo trabalhar na escola. Já a escola do povo Tapirapé é o povo que vai pensar, é o povo que vai dizer o que quer que as crianças aprendam, é o povo que vai escolher o assunto que eles querem que os seus filhos aprendam. Então, dessa forma, essa ideia, então, o papel do professor, tudo é isso. Então, eu quero deixar minha palavra assim, a preocupação da minha pessoa, não paro por aqui, a luta vai sempre seguindo, na medida que eu vou presenciando a situação dentro da minha aldeia, eu vou buscando uma nova estratégia de trabalhar naquilo e tentar solucionar com maior luta. E essa sempre foi a minha versão, para que depois eu possa falar que eu lutei naquilo, eu quero ser, para dizer que eu tenho orgulho de ser o povo da Tapirapé. Eu tenho, então, para falar dessa forma, você tem que saber discutir sobre o seu povo, tem que saber defender o seu povo, tem que saber defender a sua cultura. Então, isso é sentir ser índio, sentir ser indígena, sentir orgulho de ser índio. Então, é isso. Bacana. Ou seja, você está aí firme e forte na construção, na revitalização, na valorização da epistemologia Tapirapé. Gilson, vou te fazer um último pedido, se você me permite. Porque eu acho que vai ser fundamental que as pessoas lá nas aldeias Tapirapé assistam você falar. Então, eu queria que você deixasse, por fim, uma mensagem na língua Tapirapé para o povo Tapirapé. Marabayana antene na tota ante matan ante mari mai coche ka o etep nationalité chandere tangun bem nationalité mara teka a pão che egan ka pão ao tem igual ka pão a eran chapu matan e a pau tem marete como empeveran ito na yung chandeleka aka weka terang amamua yung jadi chandel chimamua chipang manu ekwa yung pang yung ayam peci ampean chichapu acha na machidon am chideko chichapu atna chiwantun chidot na manuk ebe ko chimain pitmer atna ko chandel chiwantun chandel kai chiwantun chandel ni kwang chiwantun mai ciri yang baik sila cewuri mota mingala yang capur mata mereka era mana cerita note tanpa ciampean. Obrigado. Chega. Você cantou?